Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. A frase mais marcante de Vinland Saga carrega todo o peso e o sentido que tem no mangá. E tá aí o que realmente é essa história. Porque quando você vai buscar o mangá e você lê a sinopse, sintetizando tudo o que diz, o Thorfinn está buscando por vingança. A sinopse ao dizer isso não está errada não. Thorfinn realmente busca por vingança. Como personagem em si, ele realmente quer matar o Askeladd. Ele deixa de viver e fazer as coisas, deixa de ser uma criança normal para poder virar um assassino. De se tornar alguém que possa derrotar o cara mais importante da história inteira. Quem já assistiu ou leu sabe o que acontece no final. E para muitos, talvez aquilo que aconteceu não foi algo muito bom. Todos esperavam algo e aquilo muito bem não aconteceu. E isso, muito diferente de outras histórias não ter acontecido, fez total sentido em Vinland Saga. Em histórias de vingança, queremos que o protagonista conclua ela. Aquelas que essa vingança não é concluída, geralmente são descartadas e jogadas no lixo. Talvez porque não são muito bem escritas, talvez. Em Vinland Saga isso é diferente. Ele precisava não concluir a vingança dele. Thor, quando fala que você não tem inimigos, ele quer dizer que é desnecessário uma vingança. Como já diria o grandioso São Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E isso acaba sendo muito engraçado, né? A palavra vingança, ultimamente, ela tomou um sentido muito diferente daquilo que ela realmente é. Hoje, ela está linkada a uma violência desnecessária, uma matança sem freio, ao ódio pleno. E, na real, o verdadeiro sentido de vingança é justiça. Um ato de punição àquele que cometeu uma maldade. Isso pode ser não ter que matar o cara, pode ser só pagar uma multa, ser preso, coisas do tipo. O ato de vingança em si, ele não é algo ruim. E sim como as pessoas veem como ele é. Em Vinland Saga, o ato de vingança é encarado como algo ruim, pois há o sacrifício de si mesmo para cometer um ato de maldade. Thorfinn não entende a palavra do seu pai. Enquanto seu pai pede para ele não cometer um ato como esse, ele faz totalmente ao contrário, usando como símbolo seu próprio pai, assim criando uma contradição. É claro que como uma criança, o Thorfinn na época não entendeu o que o seu pai queria dizer, já que isso é muito complexo. E na real, ele já sabia o que ia acontecer, ele só afirmou para deixar bastante claro na cabeça do Thorfinn, porque Thor já era um guerreiro. E por ele ser um guerreiro, ele já sabia a situação que o Thorfinn estava passando. Daí vem tanta certeza de dizer aquilo. E você não tem inimigos, tem várias formas de você interpretar isso. A mais óbvia de todas e talvez a menos correta é que você deve aceitar tudo que acontece na sua vida e tratar como um mar de flores. Um positivismo absurdo sobre tudo. Isso é meio que estranho de se pensar. Imagina você tomar um tiro e achar que isso foi uma coisa boa. E não, o Thor não queria dizer isso quando ele falou aquela frase. Até porque isso não é uma boa forma de lidar com os problemas. Uma forma de se pensar sobre isso é que ele quer dizer que nós não temos inimigos, nós fazemos nossos próprios inimigos. Já que ele é caçado porque ele foi um guerreiro muito poderoso, muito conhecido e alguém que fez algo errado, entre muitas aspas, tá? Seguindo essa lógica, você não nasce com inimigos, você tiver uma boa vida, você não terá inimigos. Por isso que ele diz isso pro Thorfinn, ele quer dizer pro Thorfinn não ir atrás daqueles que mataram o próprio pai, porque isso só ia gerar mais inimigos para ele. E a famosa ideia do ciclo de ódio continuaria. Entretanto, eu acho que ele não queria dizer só isso. Então, por isso que eu acho que essa forma de interpretação também tá errada. A que eu acho mais plausível de todas, ele só queria dizer pro Thorfinn para lidar bem com seus sentimentos. Porque, como eu já disse anteriormente, ele sabia que o Thorfinn ia sofrer, então ele pede pro Thorfinn saber lidar com isso. Esse foi o último ensinamento que ele deu pro Thorfinn, que as coisas não seriam como ele queria, e já começaria com a morte do próprio pai. Você não terá inimigos se você souber lidar com sentimentos. Não vai ter vingança se você souber lidar com os sentimentos também. Você terá reflexão e saberá o que é certo e o que é errado, se vale a pena ou não agir contra. Thor faz isso na luta. Quando ele percebe que não vai ganhar, ele desiste da luta e vai ensinar ao seu filho a última lição que ele podia dar. Ele assentou de uma forma mais rápida possível, mas não achando isso bom, mas sim usando isso como ensinamento para o seu filho. E que, de novo, ele não entendeu porque ele era muito pequeno para isso, mas depois ele entende. A frase e a situação como ela foi dita é muito complexa. E essa frase ela tem várias repetições e todas elas são diferentes. O significado é diferente. Porque cada vez que ela é pronunciada, o Thorfinn tá diferente. Ele tá pensando de outro jeito. Ele tá cada vez entendendo mais o que o pai dele diz. Não adianta você falar alto, brigar, xingar, querer fazer discursos extremos, se o problema estiver talvez em você não saber lidar consigo mesmo. E essa filosofia empregada em Vinland Saga
é o estoicismo, que é justamente ter essa resiliência mental, ter a capacidade de refletir sobre as coisas e fazer o que vale realmente a pena. E o maior exemplo é o próprio protagonista. Valeu a pena ele ter feito tudo aquilo que ele fez depois? Ele não conseguiu aquilo que ele queria e ele acabou preferindo se tornar um escravo. Mas é nesse momento que ele realmente entende o que o pai dele quer dizer. Talvez de uma forma até um pouco extrema, porque ele quer evitar qualquer tipo de violência. Talvez, se você pensar também, é uma forma ruim de se interpretar o que o pai dele falou, mas é muito melhor do jeito que ele estava antes. Mas é dessa forma que se demonstra o real significado de Vinland Saga. Vinland Saga nunca foi uma história de vingança, mas uma história como se tornar uma pessoa melhor. E sim, é isso que faz Vinland Saga ser um dos melhores mangás, porque é uma história que é baseada em uma corrente filosófica. Corrente essa que é uma das mais complexas e difíceis de se aplicar na realidade. E é interessante se pensar que o autor já tinha provavelmente grande parte da história na cabeça, e por isso que essa frase ela tem tanto impacto, porque ela se vale do começo ao fim. Não que Vinland Saga tenha acabado, ainda lança, né? Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. E pra finalizar, uma coisa que eu acho pra mim é que Vinland Saga é quase como uma história educacional. O porquê disso é que é uma história que tenta passar de uma forma mais serena possível ensinamentos de uma corrente filosófica, de como se tornar uma boa pessoa, uma pessoa estável. A única obra que eu já li na minha vida que supera isso é Vagabond, mas isso é ideia para outro momento. Bom, acho que era isso que eu queria falar. Só quero pedir para vocês se inscreverem, quem assistir aí, dá um like aí. É isso, valeu aí.